passado dos órgãos competentes para recorrer sobre esses assuntos, né? Essa é a minha missão. Então, comunidade procurando, pode levar lá, bater a porta da Coapar, sendo naturalmente projeto da Coapar, a gente vai estar atendendo. Sendo projeto da Coab, fica também a mesma dica, que a gente sabe que a Coab também conta com esse trabalho, até porque é uma questão de responsabilidade civil da construtora, tem que entregar a obra de acordo. Vamos para frente. Temos critérios hoje para determinar se uma região é fria, ela é quente, se ela é pouco ensolarada ou muito ensolarada. Exemplo, Curitiba. Curitiba é tida como uma cidade fria, que chove bastante, que tem pouco sol. Recentemente, há cerca de 4 anos para cá, a gente desenvolveu um projeto de aquecedor solar feito com garrafas PET, desses mesmos moldes desse aquecedor que tem nessas casas da Coapar. Mesmo feito de maneira rudimentar, mas de maneira super artesanal, o garrafa PET funcionou perfeitamente. Até o mês passado eu tinha 500 garrafas na minha casa e que me dava economia de 70% na minha conta de luz, mesmo morando aqui em Curitiba, na cidade pouco ensolarada. Ou seja, quando não tem luz, o próprio vento, o próprio clima, aquela superfície preta, ela dá um certo aquecimento lá, não tanto quanto o sol, porém permite se você usa a chave do chuveiro na chave morna, não quente como no inverno. Isso em toda a parte, em toda a estação do ano. Então eu vejo assim que ambientalmente é uma proposta assim, um pouco antipática e corre o risco de ser vista dessa maneira. Marcão, agradecemos a tua colocação, até inclusive se verificaram que aqui nessa aqui não aparece, porque a gente já tinha verificado essa relevância e já tinha tirado da programa. Tá? Obrigado pela tua colocação. Então, bora. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui a diretoria da FAMOPAR, a qual também faço parte aqui como responsável por organizações das entidades na região metropolitana, Nelson Justus aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma dificuldade do que aquela senhora falou, a respeito de onde eu sou presidente da Associação de Moradores, que é o Riacho Doce em São José dos Pinhais. A dificuldade que a gente tem lá esbarra em burocracia do governo do estado e dos governos do município. Lá em São José dos Pinhais, nós fomos relocados de áreas onde passou o tracejado do contorno sul. Fomos relocados para uma área que foi comprada pelo DENIT, em parceria e administrada pela Coapar. Porém, o DENIT fez a doação da área para o município. Então, a partir daí, a regularização dessa área ficou por conta da Secretaria de Habitação do município. Só que de lá para cá, Nelson, o que está esbarrando é a morosidade e a burocracia do IAP. Porque mudou-se a legislação de áreas de APP, áreas de preservação ambiental. É uma legislação recente, a qual nós ficamos impedidos de regularizar a nossa comunidade. Nós estamos por anos brigando com o IAP, com o governo do município, para que se coloque uma legislação municipal para regularizar a situação fundiária. Não só do Riacho Doce, de todas as áreas irregulares do município de São José dos Pinhais, ao qual a Secretaria de Habitação, sou conselheiro de Habitação, aonde, representando a comunidade, sou eu e o esposo da companheira Valdinha, que está aqui, que é a presidente da nossa federação. Então a gente chega numa mesa onde tem 12 conselheiros, mas tem 1 ou 2 representando a comunidade. É difícil de brigar. Só que lá, eles colocaram lá que para regularizar essa área, um povo que faz 15 anos que estava esperando pela regularização, vai ficar impedido de vender o seu imóvel por mais 10 após a regularização. Então nós, como movimento comunitário, nós fomos até a secretária, barramos essa proposta, foi para a PGM e eu ameacei. Eu vou levar todos os moradores de área irregular para a Câmara para não permitir a aprovação. Porque é um absurdo o governo do Estado e o governo do município ser moroso na regularização para nós como comunidade e depois chegar com legislação como se fosse uma punição para nós. Sendo que o irregular é o governo. Então assim, obrigado. O que eu peço, Nelson, é que leve para os companheiros da Assembleia Legislativa, onde seu pai é deputado e tem muito bem representado o povo do Paraná, que leve o compromisso dos deputados estaduais com a regularização fundiária em todo o estado do Paraná. Porque é um absurdo a gente chegar lá no IAP da vida e ter que mendigar uma reunião com eles para explicar um processo que faz anos que está parado numa gaveta.